Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer para você nessa noite, que fala até de sementes aqui, mas a mensagem de hoje tem uma outra finalidade. Deus já está preparando o seu coração aí para a partir de quinta-feira que vem, amém? Se você conhece alguém lá que a pessoa trabalha e não dá fruto nunca, e a pessoa reclama que faz, mas não vê resultado do trabalho dela em qualquer área da vida dela, fala assim, vamos lá para a igreja. Deus vai quebrar essa maldição e vai liberar uma unção para você frutificar em todas as áreas. Amém? Se você tiver fé no coração, se lembra dessa palavra e convida a gente para estar junto com a gente aqui nas quintas-feiras. Amém? Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu vou ler com você essa parábola toda para a gente chegar na onde que Deus quer trabalhar no nosso coração. Amém? Marcos 4:1 diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 70 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Meus amados, essa parábola que Jesus contou para as pessoas que estavam ao redor dele, para os seus discípulos, você já deve ter ouvido ela. Se não ouviu, é uma parábola, das muitas que Jesus usou para ensinar a respeito das coisas do reino dos céus. Vou pedir para baixar só um pouquinho o volume do violão, se der, Carol, só um pouquinho, amém? Das muitas que ele contou para ensinar a respeito do reino dos céus. E Jesus traz aqui uma reflexão importante para nós que queremos servir a Deus. Porque quando ele começa a falar a respeito de um semeador que saiu a semear a semente e jogar a semente em vários locais, e a semente caiu à beira do caminho, a semente caiu no terreno pedregoso, a semente caiu no meio dos espinhos e a semente caiu em boa terra, ele vai e explica para os seus discípulos que ele estava falando a respeito da palavra de Deus.
Deus está semeando a palavra dele nessa terra de várias formas. A pregação que você ouve na igreja, a pregação que você ouve no rádio, o versículo que você lê na rede social, o versículo que você escuta no programa de televisão, no rádio, seja qual for o meio que a palavra chega até você, é a palavra de Deus sendo semeada aqui na terra, amém? Ela está sendo lançada em vários lugares, em várias pessoas. E aí os discípulos, ouvindo a respeito dessa parábola, perguntaram a Jesus, porque não tinham entendido o que significava. E Jesus começa a explicar a eles o sentido dessa parábola. E diz para eles, olha, são vários tipos de pessoas. Algumas pessoas, a palavra é lançada, e é como se ela caísse à beira do caminho. E o diabo vem e rouba aquela palavra do coração da pessoa. Não dá nem tempo da semente criar nenhum tipo de raiz, e o diabo logo leva embora essa palavra. Aí Jesus falou, outro tipo são as pessoas que recebem a palavra, aquela palavra logo cria uma raiz, mas morre rapidamente dentro do coração também da pessoa, porque a raiz não aprofundou no coração da pessoa, o terreno era raso. Jesus fala, tem um outro grupo ainda, que é como se fosse a semente lançada no meio de espinhos. São pessoas que, quando a palavra entra no coração, o desejo pelas riquezas, a vaidade desse mundo, ter que abrir mão de algumas coisas por causa da palavra, elas não dão conta, e as coisas desse mundo sufocam a palavra no coração, como uma planta que morre porque ficou sufocada. Se ela não retirar de cima dela o mato, ela morre. E Jesus está dizendo disso, essa palavra foi sufocada no coração de algumas pessoas, e ela não deu frutos. E Jesus fala, e por fim, a pessoa que tem um coração que recebe a palavra, o coração está limpo, o coração está receptivo, a palavra cai no coração, cria raiz, cresce, dá frutos, a 1 por 100, e aí vai embora, e se multiplica. O que Jesus está dizendo? Presta atenção, meu irmão. Jesus está dizendo, olha, a palavra, quando ela entra para valer no coração, presta atenção nisso aqui, Deus começando a falar com você nessa noite, Deus só precisa que uma palavra dele entre no seu coração. Porque se uma palavra de Deus entrar no seu coração, essa palavra é uma semente, e essa semente vai brotar, vai crescer, vai dar outras sementes que vão semear o seu próprio coração, e daqui a pouco o seu coração está cheio, porque Jesus disse, essa única semente se multiplica, a 1 por 10, a 1 por 30, a 1 por 100, e ela vai se multiplicando dentro do seu coração, até que ela toma todo o seu coração. Deus só precisa que uma palavra entre no nosso coração. A conversão geralmente começa assim. Ninguém se converte pegando a Bíblia toda, Joãozinho, falando assim, a partir de agora, toda essa palavra entrou no meu coração, toda essa palavra eu recebo, toda essa palavra eu vou aplicar. Não, isso não acontece. Sabe como acontece a conversão? Uma palavra entra no coração e cria raiz, e brota, e dá semente, e a semente cai para o lado, e começa a encher o redor do coração com outras raízes. E a hora que, quem já viu aqui, o Joãozinho tem um sítio, está lá o Joãozinho, tem planta que é assim, nasce uma, se não arrancar naquela hora, e ela der semente, se você voltar daqui 1 ano, ao redor dela está tudo tomado. Por quê? Porque uma semente que entrou e brotou, deu raiz, deu talo, deu fruto, o fruto caiu, a semente contaminou tudo ao redor, está tudo tomado já do lado. Diga assim para o seu irmão, meu irmão, Deus só precisa de uma palavra entrar no seu coração, para transformar a sua vida inteira. Amém? O resto Deus vai fazendo, meu irmão. Aqui Jesus está dizendo, é uma semente. Ele fala, a semente foi lançada. O problema é que tem lugar que uma semente cai e não fica. Porque se uma semente entrar, acabou. O processo começou. Daqui a pouco você está vivendo essa palavra inteira. Por quê? Porque ela foi multiplicando dentro do seu coração. Amém?
Aleluia. Agora tem um mistério. Porque é o seguinte, Jesus está falando aqui de 4 tipos de pessoas. Mas na verdade, muitas vezes, a gente mesmo vive as 4 situações. Muitas vezes, uma pessoa mesmo vive todas essas situações. Deus manda para você uma palavra. Essa palavra entrou e criou raiz aí no seu coração e começou a produzir. Aí às vezes Deus manda uma outra semente no seu coração. Mas essa outra semente às vezes toca em algo que você ainda não conseguiu soltar desse mundo. E aquelas coisas desse mundo sufocam essa outra semente. Muitas vezes você recebe uma palavra como essa que você recebeu aqui no início do culto. Tá Deus falando com a gente, ó. Quando eu te disse, Deus vai liberar uma unção de frutificação aqui nesse lugar. Meu irmão, se você não vigiar, na hora que você for embora ali, o diabo vem e rouba essa palavra. Ele começa a sussurrar no seu coração assim: ah, mas isso aí é besteira, qualquer hora Deus pode fazer você frutificar do mesmo jeito. Ah, não precisa vir nessa campanha nada. Isso aí pode acontecer lá em casa mesmo sem eu vir, Deus faz. Você está entendendo? Aí o diabo começa a trabalhar para quê? Para roubar a palavra que foi semeada no seu coração. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes eu já anunciei aqui campanha que tinha gente precisando fazer. O cara está no culto, ouve e não vem na campanha. Está precisando e não vem. Por quê? Porque o diabo roubou. O cara saiu na porta ali, o diabo começou a falar assim com ele: ah, mas esse trem é besteira, isso aí Deus, vai vivendo, Deus vai fazer de qualquer jeito. Ah, não, deixa para depois, isso aí, na hora que você precisar, Deus vem. Amém? Deus lança a semente igual lançou aqui no coração, o diabo vai lá fora e rouba. Aí não nasce, porque não criou raiz. Ou então a pessoa se empolgou aqui na hora: nossa, que bênção. Pô, que coisa poderosa isso que o Christian falou aí nessa abertura, sobre dar fruto em todas as áreas. Nossa, que bênção isso. Aí chega na quinta que vem, na hora de começar a campanha, aí começa a vir sobre a sua vida as preocupações desse mundo, a preguiça, vem sobre sua vida o desânimo, vem sobre sua vida outra coisa, e aí começa a sufocar a semente que tinha criado uma raizinha aí dentro de você, mas criou uma raiz pequena, você não deixou aprofundar. Como é que uma raiz aprofunda da palavra que é lançada no seu coração? É quando Deus está querendo dizer para nós que é quando Ele lança uma semente e aquela semente entra profundo no seu coração. Entra profundo no seu coração. Não é você recebe com alegria, mas qualquer coisa arranca ela. É fácil de arrancar. Tem planta que você põe a mão e puxa, sai fácil da terra. Tem planta que você põe a mão e puxa e não sai por nada. Por quê? Porque a raiz é profunda. Deus quer fazer com que cada palavra que Ele semeia no seu coração crie raiz profunda em você. Que não seja fácil de arrancar. Que quando faltar chuva, vier o tempo difícil. A falta de chuva simboliza na Bíblia tempos difíceis. A chuva simboliza abundância. A falta de chuva simboliza tempos difíceis. Quais são as plantas que resistem quando falta muita chuva? Quais são as plantas, Joãozinho, que sobrevivem quando demora demais para chover? Sabe quais são, meu irmão? São aquelas que têm as raízes mais profundas, porque elas vão lá embaixo e puxam a umidade lá debaixo da terra. A planta que tem a raiz rasa, a terra de cima é a primeira que seca e racha e perde a capacidade de nutrir a planta. Olha Deus falando com a gente, meu irmão. Por isso que Deus quer que cada palavra que Ele lança no seu coração crie raiz profunda. Porque quando vier o tempo do problema, o tempo da dificuldade, o tempo da escassez, aquela semente não morre. Por quê? Porque a raiz dela entrou lá no fundo do seu coração. E aí pode vir dificuldade, escassez, pode vir o que for.
essa semente que foi plantada no seu coração não morre, porque ela não está sendo alimentada pelas circunstâncias. Ela não está sendo alimentada pelas circunstâncias do dia de hoje. Ela não está sendo alimentada pelas circunstâncias da estação atual. Ela está sendo alimentada por aquilo que Deus enviou para dentro do seu coração. Está sendo alimentada por algo mais profundo que não muda. Deixa eu te falar, meu irmão. Se você não conhece, a região mais seca do Brasil está aqui no norte de Minas, mais do que o sertão nordestino, Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha, se você for lá no tempo da seca, no tempo que não chove, e olhar, está tudo em cima morto, tudo seco, tudo rachado. Mas se cavar na terra lá no Vale de Jequitinhonha, acha água lá embaixo. Por quê? Deus está te ensinando. Tem coisa que muda com o dia de hoje. O dia hoje pode ser bom, pode ser ruim, mas tem coisas que Deus fez que nunca mudam. Aquilo que está lá embaixo, que a raiz profunda alcança, nunca muda. Amém? Você está entendendo o que Deus está te falando? Deus está te falando, meu irmão, que as sementes que Ele tem lançado no seu coração tem que entrar profundo dentro de você, para o diabo não roubar, para o sol e a dificuldade não queimar, para a vaidade não sufocar, criar raiz em você. Deus quer falar mais ao nosso coração nessa palavra ainda. Quem está entendendo aí o que Deus está liberando aqui nessa noite? Glória a Deus por isso, amém? Deus é fiel, amém? Presta atenção nisso, para você não ser ao mesmo tempo esses 4 tipos de pessoas. Diga assim: eu serei terra boa sempre. Toda a palavra de Deus que for semeada no meu coração, diz assim, vai criar raiz profunda em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, tem algo ainda muito poderoso nesse texto que Jesus está ensinando aos seus discípulos e que Deus traz ao nosso coração aqui nessa noite. Algo muito poderoso, porque é o seguinte: Jesus, no último tipo de pessoa, Ele falou, olha, quando a semente cai em boa terra, não é para a semente cair ali naquela terra e simplesmente ficar ali parada. Não. Ele disse, essa semente que cai em boa terra, ela tem um propósito. Qual o propósito que a palavra de Deus tem? Qual é o problema com as outras 3 situações e qual é o que acontece na última situação, que é justamente o que Deus queria que acontecesse? É que a palavra de Deus, ela é liberada para a nossa vida com um objetivo, que é gerar frutos. Diga isso, gerar frutos. Amém? A palavra de Deus não é lançada em vão. A palavra de Deus não é liberada simplesmente para você ouvir ela e passar sem nada acontecer na sua vida. Não, isso é o que acontece nas 3 primeiras situações. A palavra cai, mas não acontece nada. Por quê? Porque faltou a etapa principal da palavra, que é o quê? Gerar frutos. Gerar frutos. O que é que Deus está falando com a gente aqui nessa passagem, que é algo muito poderoso na vida espiritual? O reino dos céus, ele é espiritual. O reino dos céus trata de coisas espirituais. Mas quando o reino dos céus se manifesta na terra, ele se manifesta com coisas concretas, objetivas. A palavra de Deus, que é uma palavra liberada dos lábios de Deus, quando ela bate aqui na terra, ela tem um propósito de gerar frutos, coisas concretas. A palavra de Deus não é só para meditação, é para transformação. A palavra de Deus, ela vem até o nosso coração
com um objetivo claro da parte de Deus. O destino da palavra de Deus é produzir frutos. Quem ouve a palavra de Deus e não se move, não adiantou nada ter ouvido a palavra de Deus. Preste atenção nisso, que Deus quer ministrar o seu coração. Quando a palavra de Deus é liberada sobre uma vida, Deus vai fazer coisas naquela vida. Deus vai operar coisas concretas. Deus vai mudar alguém. Quando a palavra de Deus é pregada, não é para a pessoa ouvir, entrar nesse ouvido, sair no outro e falar: olha, aprendi um versículo, decorei um versículo. O objetivo da Bíblia não é você decorar a Bíblia. O objetivo da Bíblia é ela transformar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. A Bíblia está falando: olha, a palavra vem ao coração do homem para gerar fruto. Qual fruto? A transformação, mudança. E aí é a parte visível do reino dos céus. Por quê? Aquele que era um mentiroso antes, recebeu a palavra de Deus, a palavra frutificou no coração e agora ele só fala a verdade. Quem via ele antes e vê ele agora, viu uma coisa concreta do reino dos céus na terra. A palavra de Deus, meu irmão, Jesus está dizendo aqui: o semeador saiu a semear. O semeador saiu a julgar a semente da palavra de Deus na terra. Para quê? Para o homem ficar filosofando sobre a palavra de Deus? Para o homem ficar discutindo teologicamente o significado da palavra de Deus? Não, a palavra de Deus, ela é para gerar frutos aqui na terra. Você está entendendo o que Deus está te falando? Quando a palavra de Deus chega na sua vida, ela tem que trazer mudança, ela tem que fazer a sua fé crescer. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve uma pregação como essa, ela tem que gerar um fruto no seu coração. Qual o fruto? Aumentar a sua fé, crescer a sua fé, fazer você ser uma pessoa mais espiritual, que confia mais em Deus. Ela vem com um objetivo claro, específico, de gerar um fruto no seu coração. Fazer você ser uma pessoa que tenha mais fé. Palavra de Deus, ela vem. Vou ler com você alguns versículos. Abra sua Bíblia junto comigo. Hoje a gente não está aqui não, né? Então vamos junto aqui. Lucas 6, 43. Me acompanhem se você puder. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 43. A Bíblia diz assim, olha para você ver que poderoso isso. Lucas 6, 43. Está dizendo assim, olha: numa árvore boa, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. A árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espigueiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Jesus está dizendo aqui nessa passagem, ele está dizendo: a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Veja bem, meu irmão, não existe fruto sem semente. Jesus está dizendo lá atrás: o semeador saiu a semear, lançou a semente no seu coração. Como é que eu sei que a semente criou raiz no seu coração? Só tem um jeito de eu saber que a semente lançada por Deus criou raiz no seu coração. Sabe como? É ver você dar. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala assim: meu irmão, eu preciso ver os seus frutos. E fruto é coisa concreta. Fala com ele. Fruto dá para a gente pegar, enxergar. Amém? Você está entendendo o que Deus está te falando aqui? Jesus está dizendo: só dá para saber se a árvore é disso ou daquilo pelos frutos que ela produz. Então a semente que Jesus lançou, ele disse: a semente, quando cai em bom coração, e o coração recebeu a semente, e a semente entrou no coração, essa semente dá frutos, a 1 por 100, a 100 por 1000. Ele falou aqui na parábola que nós lemos lá, que essa semente que ele lançou no seu coração,
se caiu de verdade e criou raiz no seu coração, vai dar fruto. E lá na frente ele diz que é pelos seus frutos que a gente fica sabendo se a semente caiu em boa terra ou não. Amém? Meu irmão, os frutos são coisas concretas. O reino de Deus não é um reino de meditação. O reino de Deus não é um reino só invisível. O reino de Deus, ele é palpável. O reino de Deus é percebível. Amém? Quando uma pessoa se converte, a gente logo vê. Por quê? Porque a gente consegue identificar coisas concretas. A pessoa não vai mais onde ia antes. A pessoa que nunca ia na igreja agora vai em todos os cultos. A pessoa que falava palavrão e contava piada indecente agora dá glória a Deus e graças a Deus e Deus é fiel, e o linguajar começa a mudar, as companhias começam a mudar. O que significa isso? Significa que o reino dos céus, que é espiritual, aqui na terra ele se manifesta com coisas concretas. É visível. O reino dos céus é visível. Por isso que Jesus disse: o reino dos céus está aí, dentro de vocês. E esse reino tem que se manifestar. Se ele está dentro de vocês mesmo, as pessoas vão ver. Amém? O objetivo da palavra de Deus é gerar coisas concretas na nossa vida. Quando a palavra de Deus fala, é liberada sobre alguém, e aquela palavra entra no coração da pessoa, a pessoa não pode ser mais aquela que erra sempre a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz sabedoria ao homem. Se a palavra entrou mesmo no coração de alguém, aquela pessoa não é mais um tolo. Ele não é aquele que fala bobagem o tempo inteiro. Não é mais aquela criança. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando entra e cria raiz, ela produz um fruto. Qual fruto? Sabedoria. A pessoa não fica vacilando mais no que vacilava antes. A pessoa não comete os mesmos erros que cometia antes. Por quê? Porque a palavra gerou um fruto no coração. Sabedoria. A palavra de Deus gera perdão. Quando a semente entra no coração de alguém de verdade, aquela pessoa se transforma numa pessoa que perdoa as ofensas. Amém? Se alguém virar para você e falar assim: meu irmão, eu amo Jesus, mas eu tenho dificuldade demais de perdoar, e eu não consegui perdoar fulano, ciclano, eu estou na igreja. Isso significa que uma palavra sobre perdão foi lançada no coração daquela pessoa e foi sufocada, ou foi roubada pelo diabo, ou então ela logo brotou, mas queimou, porque não criou raiz. Por que eu sei? Porque se a palavra sobre perdão tiver entrado no coração e criado raiz, ela vai produzir um fruto. Qual fruto? Perdão. Palavra de perdão gera qual fruto? Perdão. Amém? A semente gera o fruto da mesma espécie. Então, se a pessoa ficar com essa conversa, você pode orar para ela e falar: meu irmão, abre o seu coração, porque a palavra não entrou ainda não. Se ela entrar, ela vai produzir um fruto. Por quê? Porque o reino do céu se manifesta na terra com coisas concretas. Não adianta ficar de blá 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 falando que ama Jesus e a palavra não entra. Ama Jesus e a palavra não desce no coração. Ama Jesus, mas a palavra não cria raiz. Ama Jesus, mas não gera transformação. Conversa mole só. É porque a palavra foi roubada pelo diabo, ou foi sufocada, ou queimou no sol, com as dificuldades da vida. Ela não gerou raiz. Porque quando gera raiz, ela dá fruto. De perdão, cura. A palavra de Deus cura. Isaías 53, versículo de número 5. Há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus sobre nós, sobre as nossas enfermidades.
e está aqui, não abra mão de profetizar essa palavra sobre sua saúde física, meu irmão. Amém? Você pode ir lá, tomar o Dorflex, pode fazer o que você quiser, mas abra a Bíblia e lê esse versículo, coloca a mão onde está a enfermidade e profetiza isso aqui sobre você. Sabe por quê? Porque essa é uma palavra de Deus, e a palavra de Deus não veio na terra passear à toa não, ela veio na terra para produzir frutos. E quando a palavra alcança, uma palavra sobre cura, alcança um corpo doente, ela vai produzir frutos, porque ela foi liberada para produzir frutos, porque a palavra de Deus, ela produz frutos, coisas concretas aqui na terra. Isaías 53, versículo de número 4, a Bíblia diz o seguinte: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Está escrito, meu irmão. Jesus não liberou essa palavra, Deus não liberou essa palavra à toa. Quando essa palavra entra no coração do enfermo, ela produz raiz de verdade no coração. E presta atenção nisso, porque eu te falei lá atrás da parábola. Muita gente recebe uma palavra de cura na igreja. Aquela palavra logo traz alegria, esperança, rapidamente. Mas entra pouco, não cria raiz profunda, como Jesus disse. E aí, na primeira volta da dor, daquela enfermidade, a pessoa já desanima da promessa. Primeira tempestade, primeiro sol que veio, queimou a palavra, porque ela não tinha raiz, e ela morreu no coração da pessoa. Mas aquele que recebe a palavra, a semente, e a semente cria raiz no coração daquela pessoa, não importa o que acontece aqui fora. Por quê? Porque a palavra é alimentada lá dentro do seu coração. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando? A cura acontece quando a palavra cria raiz no coração. Quando Jesus estava passando, estava lá sentado cego, e ele começou a gritar. Os discípulos foram lá e falaram: para de gritar que você está incomodando ele, para de falar alto que você está chamando a atenção. E o cego Bartimeu fez o quê? Ele falou: não, a palavra que há sobre a vida dele entrou no meu coração e criou raiz. Não vai ser qualquer dificuldade que vai fazer eu desanimar, não. Aí a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus foi até ele: o que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: então veja. Por quê? Porque a promessa que havia sobre Jesus entrou no coração daquele homem, e ele sabia que Jesus era o Messias. Amém? A mulher do fluxo de sangue encontrou uma multidão separando ela de Jesus. Ela podia olhar aquela situação e pensar assim: não, está difícil demais chegar nele. Eu sou impura, ninguém vai me permitir eu chegar perto dele. As pessoas vão me afastar porque eu estou com essa enfermidade. Ela olhou Jesus, ela olhou a sua situação e falou assim: não, eu sei que há poder nele suficiente para me curar. E não é dificuldade que vai fazer eu desanimar e desistir da minha cura, não. Ela enfiou no meio de todo mundo, foi arreda um, cotovela o outro, passa na frente do outro, até chegar lá e tocar na orla do manto de Jesus. E Jesus parou. Jesus olhou para trás e falou assim: quem me tocou? Os discípulos falaram: mas como é que você pergunta isso? Tem um monte de gente tocando. Jesus falou assim: não, alguém me tocou diferente, porque eu vi sair de mim poder. Eu vi que alguém me tocou com uma expectativa no coração diferente. Alguém que recebeu a palavra que eu tenho liberado sobre cura que vem do céu. Essa palavra entrou no coração de alguém que está nessa multidão, e através dessa esperança, essa pessoa me tocou.
Quando a palavra cria raiz no coração do ser humano, meu irmão, ela produz fruto. Você pode se alegrar com isso? Amém? Diga para você mesmo, diga assim: quando a palavra de Deus cria raiz no meu coração, ela vai produzir o fruto que ela tem que produzir. Jesus estava ensinando a respeito disso tudo para os seus discípulos. Jesus estava falando com eles a respeito disso tudo que nós estamos falando aqui. A palavra que cria raiz no nosso coração, ela traz algo de concreto para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não pode ser uma palavra que nos alegra hoje e amanhã já não nos move mais. Não pode ser, meu irmão, porque senão é igual aquela palavra que criou a raiz rasa, mas morreu. Não pode ser uma palavra que você recebe cheio de alegria. Eu vou na campanha do poder da frutificação. Aí semana que vem, mas tem tanta coisa para fazer hoje. Mas eu tenho tantas atividades durante a semana. Mas eu acho que eu vou ficar aqui em casa. Aí começa um monte de coisa a sufocar a palavra que você recebeu. E ela não cria raiz. E se não criar raiz, faz assim para o seu irmão: meu irmão, se não criar raiz, faz assim para ele: esquece. Fala com ele igual o carioca, fala assim: esquece. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Se a palavra de Deus não criar raiz no seu coração, esquece. Tem algum carioca aí de nascimento aqui hoje? Tem não, né? Só mineiro. Só mineiro, uai. Então, se ela não criar raiz no seu coração, esquece, uai. Amém, meu irmão? Esquece. Jesus estava ensinando sobre isso. Esquece. Volta lá no texto que nós iniciamos. Vai lá junto comigo. Marcos 4, 20. Vai lá. Marcos 4, 20, para a gente encerrar aqui. Isso é só um esquenta para quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, se prepara. Deus, estou sentindo uma unção no meu coração, meu irmão, um poder sobre essa igreja. Quinta-feira que vem cheio de expectativa no seu coração, que você vai ver o fogo descendo aqui nesse lugar, amém? Você vai ser tocado por uma unção sobrenatural. Eu não estou dando conta de me segurar aqui de vontade de aí pôr a mão sobre sua cabeça e liberar esse poder sobre a sua vida, amém, meu irmão? Olha junto comigo aí, Marcos capítulo 4, versículo de número 20. Amém? Marcos 4, 20. Olha o que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-no e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Jesus disse lá atrás: o semeador saiu a semear. Deus está lançando a semente dele, que é a palavra. Aí ele diz: a palavra, quando entra num coração aberto, ela cria raiz. Mas não é só isso. Não para aqui, entendeu, Nivaldo? Não só cria raiz. Ela cria raiz e dá frutos. E gera coisas concretas na sua vida. E traz multiplicação de bênção sobre você. Ela traz efeitos práticos na sua vida. Por que o reino de Deus é diferente do budismo? O budismo, por exemplo, é uma outra religião de meditação, onde as pessoas ficam, ali repetindo mantras e buscando uma espiritualidade que é muito deslocada daqui da terra. Ou espiritismo, que se enxerga num plano espiritual. O reino dos céus tem nada a ver com isso, amém, meu irmão? O reino dos céus é prático, concreto, verdadeiro. Ele é reino dos céus no espírito, mas é reino dos céus aqui na terra também. O poder que ele fala que tem nos céus, ele opera aqui na terra. Aquilo que a palavra é liberada no céu, ela transforma, não é no céu, porque o céu já é perfeito, ela transforma aqui embaixo na terra. Ela pega aquele que era ladrão e põe ele como um homem santo, digno, verdadeiro. Pega um assassino e coloca ele de pé diante da sociedade. Ele pega aquele que era enganador, roubador e põe ele honesto, transforma a vida dele. Pega aquele que estava desanimado e coloca ele de pé, animado. Pega o abatido e levanta ele. A palavra de Deus, ela gera frutos concretos
aqui na terra. Reino dos céus não é um reino de meditação. É um reino de oração, prática e realização. Acontece aqui na terra. Amém? Aqui mesmo, ó. Hoje mesmo aqui, se eu sair andando aqui, eu toco num monte de milagre. Amém? Aqui, ó, tem um monte de milagre aqui diante dos meus olhos. Aqui, ó, um monte de fruto que foram gerados a partir da palavra de Deus que entrou no coração de pessoas. Se eu tocar aqui, ó, se eu vier aqui, ó, e entrevistar o Roberto ou o Joãozinho e perguntar o que mudou na vida deles, desde que a palavra de Deus entrou no coração deles, eles vão falar para vocês aqui um monte de coisa. Quem conhecia eles antes e conhece agora, vai saber algumas coisas. Mas eles podem falar para vocês o tanto de coisa que mudou na vida deles depois que a palavra entrou no coração deles. Por quê? E só precisou começar com uma palavra. Joãozinho falou que veio no culto, entrou uma palavra no coração dele, a partir daí começou a transformação. Amém? Roberto entrou uma palavra, começou a transformação, assim como na sua vida. Amém? Aí hoje, você olha para eles, tem 12 anos que estão no monte lá orando. 13, né, Roberto? 13 anos no monte orando. Amém? Sabe o que é isso? É porque o reino dos céus é espiritual, mas ele gera coisas concretas aqui na terra. Amém, meu irmão? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Fale com Deus agora. Diga para Deus que você não quer ser estéril. A palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus, ela sempre vai gerar frutos. Sempre. A palavra de Deus só não gera fruto quando ela não cria raiz, quando ela não entra de verdade no coração de alguém. E Deus está liberando essa bênção sobre a sua vida aqui nessa noite. Deus está liberando essa verdade para você aqui nesse lugar, para você deixar a palavra de Deus criar raiz no seu coração. Fica atento, meu irmão. Fica atento para o diabo não roubar as palavras que Deus libera. Amém? Se uma palavra que Deus liberou sobre sua vida, você recebeu ela, não deixa o diabo roubar. Amém? Porque o diabo quer roubar. As coisas, as preocupações desse mundo querem sufocar. Amém? As mudanças da vida querem fazer a semente morrer logo. Não permite isso, deixa ela entrar no seu coração e criar raiz, e você vai ver os frutos sendo gerados. Deus vai gerar frutos na sua vida, visíveis. Você vai ver coisas concretas acontecendo por causa da sua relação com Deus. Quando a pessoa fala assim para mim: ah, Christian, eu fui na igreja, eu estou indo na igreja, mas eu não estou vendo mudança nenhuma. Meu irmão, deixa a palavra entrar. Então é porque a palavra não entrou, porque quando a palavra entra, ela transforma, ela gera frutos, e os frutos são coisas reais, concretas. Amém? São coisas que a gente toca, que a gente vê, que a gente sente, que a gente entende. Deixa Deus falar o seu coração agora. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração sobre essa verdade que você ouviu nessa noite. Deus quer que você dê muitos frutos, meu irmão. A palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida para isso. A palavra de Deus foi liberada para isso. Oferta em seu altar, Espírito do vivo Deus, em tudo sabe.
hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. Deixa Deus falar o seu coração. Abra o seu coração nessa noite. A palavra vai germinar, vai dar muitos frutos. Você vai colher esses frutos. E esses frutos vão alegrar o coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Deus, os nossos corações aqui nessa noite. Na certeza, Deus, de que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor tem liberado essas palavras para que elas criem raiz dentro de nós, Deus, e venham dar muitos frutos na nossa vida. E que o teu reino dos céus seja visível. As pessoas vejam o teu reino na nossa vida e glorifiquem o teu nome que está nos céus. Ó Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Louvo o teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor fortaleceu a nossa fé. O Senhor, Deus, trouxe conhecimento, sabedoria ao nosso coração. E eu te peço, fortalece o Espírito. Fortalece o Espírito, fortalece a alma das pessoas que estão aqui, Deus. Aquele que estava fraco, desanimado, coloca ele de pé, levanta o abatido, Deus. O Senhor tem poder para isso agora, Deus. Dá uma injeção nesse povo, Deus. Coloca eles de pé, Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão. Que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Amém. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar o nosso culto agradecendo a Deus por essa noite, essa oportunidade. Aleluia. Nós temos pedido de oração. Amém. Vamos orar. Nossa irmã Luciana, dia 30, glória a Deus, fazer uma cirurgia. Deus já pôs a mão aí nesse negócio. Amém, minha irmã? Aleluia. Vamos orar também aqui. Temos 2 visitantes. Quem são os visitantes dessa noite? Amém, glória a Deus. Pega os nomes aí, Jerônimo. Wilson Carlos de Souza. Wilson Carlos de Souza. Wilson Carlos. Presbítero da Assembleia de Deus de Missão. Presbítero da Assembleia de Deus de Missão. Ô glória, Deus abençoe, meu irmão. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Prazer ter a sua visita. Volte sempre, viu? Você é muito bem-vindo aqui. Feliz de ver você aqui, meu irmão. E o outro? Daniel. Deus abençoe também, Daniel. Prazer, viu? Vocês moram aonde? Eu moro no Alvorada, né? Na Alvorada. Glória a Deus. Deus. Meu irmão, eu estou enxergando, meu irmão tem que chegar de perto, que eu devo conhecer. Se é da Assembleia de Deus, eu conheço. Vou ter que chegar de perto, que eu estou usando óculos, Nivaldo. Não repara não, mas amém. Deus abençoe, meu irmão. Prazer receber o senhor aqui, viu? Deus seja louvado. Daniel. Amém. Fortalecer a fé dele. O senhor é lá da missão? Deus abençoe. Amém. Eu já preguei lá. Glória a Deus. Sei onde que é, ali onde que era o pastor Ronaldo. Amém. Eu já preguei lá algumas vezes. Deus abençoe. Daniel? Deus te abençoe. Daniel, você também mora na Alvorada? Goiânia? Amém. Está trabalhando aqui? Deus abençoe vocês. Isso. Fortalecer a fé. Isso aí. E a palavra aumenta a nossa fé. Amém? Christian. Deus abençoe. Isso. Tá lá. Manda um abraço para ele lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus e vamos fazer uma oração pela vida da Luciana também. Amém. Feche os seus olhos. A gente já vai agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, nessa noite te agradecer pela vida dos nossos visitantes. São preciosos para nós, Deus, que o Senhor fortaleça a vida do nosso irmão da Assembleia de Deus, a vida do Daniel. Ó Deus, que o Daniel possa receber, Deus, essa palavra, e essa palavra crie raiz profunda no coração dele,
e que ele nunca mais, Deus, fique desanimado, que ele tenha fé no Senhor, nas tuas promessas. Senhor, coloque ele, Deus, andando em lugares altos. Nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Ó Pai, também, Deus, colocamos nas tuas mãos, Deus, a vida da nossa irmã Luciana mais uma vez. Nós temos visto, Deus, o poder do Senhor operando na vida da Luciana. Ó Deus, e eu declaro que essa cirurgia do dia 30 é só mais um passo na bênção que o Senhor tem liberado, da cura sobre a vida dela. Ó Deus, que tudo vai correr maravilhosamente bem. Eu libero essa palavra, segundo a minha palavra, na autoridade do teu poder, eu declaro que tudo vai correr bem e que ela ficará, Deus, prontamente recuperada para estar aqui dando glória a Deus, glória ao seu nome, ó Deus, e glorificando ao Senhor junto com a tua igreja e podendo viver com alegria no coração. Em nome de Jesus, nós liberamos Isaías 53, 4 e 5 sobre a vida da Luciana, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Peço que o Senhor os fortaleça e os guarde. Abençoe nosso grupo de louvor precioso. Cada um deles, Deus, que veio aqui doar o seu tempo, adorar o Senhor. O Senhor continue ministrando ao coração deles, para que eles tragam para o altar aquilo que vem do céu, Deus, para liberar sobre o teu povo. Ó Deus, o Senhor abençoe aqueles que nos acompanham através da rede social, abençoe toda a nossa igreja, nossos pastores, cubra essa cidade, Deus, com toda sorte de bênçãos, e o teu nome seja glorificado, Deus, nesse lugar. Que o amor do Filho, a graça do Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E quinta que vem nós temos campanha, hein? Glória a Deus. Aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh glória!